Secretário Municipal de Governança César Busato, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos colegas aí, aos ouvintes da Guaíba. O que é resiliência quando a gente trata de uma cidade como Porto Alegre? Pois é, resiliência é uma capacidade que todos os seres vivos têm de se adaptar diante das adversidades que tem que enfrentar e procurar se fortalecer para enfrentar melhor novas adversidades. Uma cidade, Felipe, também é um ser vivo. Ele é composto de milhões de pessoas, no caso de Porto Alegre, 1,5 milhão de pessoas, que sem elas não existiria a cidade. Então, esse organismo vivo de 1,5 milhão de pessoas, ele precisa estar preparado para enfrentar melhor as suas adversidades e, quando tiver que enfrentá-las, que elas tenham o menor impacto possível em termos de prejuízos humanos e prejuízos materiais. Tá, estamos falando, portanto, vamos pegar um exemplo claro aqui, grandes chuvas em Porto Alegre, a gente vai se preparar a gente vai se preparar melhor para isso, de que forma? A gente vai se preparar melhor para isso, em primeiro lugar, nós garantindo que o nosso sistema de fluição, de drenagem das águas, ele esteja bem operacional, esteja funcionando bem. Para isso, primeiro, é preciso que nós tenhamos cuidado onde colocamos o lixo. Porque se nós colocamos o lixo nas ruas, se nós colocamos o lixo nos arroios, se nós colocamos o lixo fora dos lugares próprios para a sua coleta, nós estamos entupindo o nosso sistema de drenagem de água e quando vem uma chuva mais forte, nós vamos enfrentar uma enchente que vai causar prejuízos às nossas famílias, vai causar prejuízos às nossas propriedades. Então, essa é uma regra elementar. Nós temos que desenvolver a cultura do cuidado com a destinação do lixo. Isso é uma coisa básica, mas não é só isso. Nós temos que ter o nosso sistema de proteção funcionando também quando temos que acionar nossas bombas de sucção que garantem que a água em excesso ela seja jogada de volta para o Guaíba, não enche a nossa cidade. O que nós constatamos no projeto de resiliência, Felipe? Que as nossas bombas de sucção precisam ter gerador próprio. Porque se não tiverem gerador próprio, quando cai a energia elétrica, o que costuma acontecer diante de um grande temporal, que geralmente vem junto com vendavais, as bombas não podem funcionar. Então o DEP, já 1 ano e meio atrás, desenvolveu um projeto para garantirmos que todas as nossas bombas de sucção tenham um gerador próprio, de tal maneira que quando faltar energia elétrica, elas possam continuar funcionando e o sistema de proteção da cidade seja garantido. Então são olhares desse tipo, uma nova visão mais preventiva, de planejamento de médio e longo prazo, para que a gente não se surpreenda e esteja despreparado quando uma situação grave ocorre na cidade. Nós estamos enfrentando um outro problema, Felipe, que é a violência. Uma cidade violenta, uma cidade insegura, não é uma cidade resiliente, porque é uma cidade que está despreparada para ter uma vida mais tranquila, mais harmônica, mais segura, porque resiliência é isso, finalmente. A gente viver bem, viver feliz, viver com grande capacidade de convivência na cidade e capaz de enfrentar suas adversidades. Pois bem, nós estamos tendo gente morrendo quase todos os dias no enfrentamento entre gangues, nos problemas de enfrentamento com a polícia, nas nossas vilas periféricas da cidade, às vezes também atingindo bairros da classe média e classes mais altas da cidade. Pois bem, nós temos acertado a mão no enfrentamento da violência e da criminalidade. E nós fomos buscar o exemplo lá de Medellín, na Colômbia, que há 20 anos atrás era a cidade mais violenta da América Latina e hoje é uma das cidades mais seguras do mundo. E eles trabalharam numa outra direção. Para eles, enfrentar a violência não foi apenas aumentar as forças policiais. Isso é necessário, nós temos que ter uma força policial bem preparada, mas
Além disso, é preciso desenvolver o que nós chamamos de uma cultura da paz. Cultura da paz é nós estabelecermos novas relações na sociedade, reduzirmos a agressividade uns com os outros, por exemplo, no trânsito. Por exemplo, nós temos bons serviços públicos e a presença importante do governo com seus serviços públicos nas áreas mais conflagradas. Nós temos, por exemplo, condições de, entre nós, mesmo com a grenalização, nós somos capazes de conviver pacificamente, cada um com seus ideais, cada um com suas convicções e suas paixões. Então, é uma nova atitude de relacionamento entre as pessoas em sociedade. Isso é fundamental para reduzir os níveis de violência e de criminalidade que hoje estão nos afetando. Os ouvintes aqui estão lhe criticando, porque eu concordo, não deixo de concordar com eles, que é o seguinte: me parece que tem coisas que são obrigação da prefeitura, que baita descoberta, gerador de energia quando falta luz para bombas d'água, tem várias críticas dessa. Como é que é isso na prática? Porque para nós é um pouco óbvio, que isso tem que existir, secretário. Mas não é tão óbvio, porque tu vê que isso exige novos investimentos. Eu vou te perguntar assim, se nós fôssemos discutir no orçamento participativo, por exemplo, colocar geradores próprios nas bombas, certamente não seria uma prioridade diante da saúde, diante da educação, diante do apoio à assistência social, que são prioridades muito, muito, muito mais altas e mais sentidas pelas comunidades, porque elas tendem a pensar, e é compreensível isso, nas suas necessidades mais imediatas. Colocar um gerador nas bombas para ser acionado só quando tem grandes chuvaradas, não é uma prioridade para as pessoas. Então, nós estamos desenvolvendo essa cultura da resiliência também no orçamento participativo, para que as decisões do orçamento participativo tomadas pelas comunidades, elas levem em conta as necessidades que temos de prevenir e evitar riscos que podem ameaçar a vida humana logo em seguida, se não forem devidamente enfrentados. Entende? Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança de percepção. Nós temos que ser mais preventivos, mais planejadores e menos imediatistas, porque quando a gente é imediatista, a gente deixa de se preparar para os eventos que já podem ser previsíveis. As chuvas do ano passado, Felipe, elas foram prevenidas. O Metroclima nos alertou para elas. Com isso, a cidade, a prefeitura, todo mundo pôde se preparar. Tanto assim que os estragos que tivemos, mesmo tendo sido a maior incêndio depois de 41, não foram tão grandes como foram em outras cidades do estado, porque houve uma prevenção, houve uma preparação. Nós temos que avançar nessa direção de nos prevenirmos, prepararmos e sermos capazes, quando vier a acontecer os problemas, de estarmos organizados coletivamente, unidos para enfrentar. Aliás, Porto Alegre deu um show de solidariedade. Mas essa solidariedade não basta ser só, Felipe, na hora da dificuldade. Ela tem que ser no dia a dia, para nós estarmos melhorando toda a cidade, para aqueles que têm menos poder ser mais contemplados, aqueles que têm mais poder abrir mão de um pouquinho que tem, para nós melhorar o ambiente, porque estamos todos no mesmo barco. O mundo é um só, a cidade é uma só. Aqui não tem esquerda, nem direita, nem rico, nem pobre, estamos todos juntos. E se nós não formos capazes de nos unir, nós não vamos fortalecer a resiliência da cidade. Essa é a grande mensagem que nós vamos traduzir em propostas concretas na nosso lançamento da estratégia amanhã aqui em Porto Alegre. Propostas concretas, vamos lá. O que pode ser dado como exemplo? Dados como exemplo, nós estamos, por exemplo, diagnosticando que a economia de Porto Alegre é pouco diversificada, Felipe. Isso é sério, porque quando vem uma crise, uma economia pouco diversificada, ela sofre com a crise, gera desemprego, gera falta de oportunidades para as pessoas, que quando um setor, imagina se a construção civil em Porto Alegre entra em crise,
puxa vida, é um setor que tem enorme peso na cidade. Nós temos que evoluir para desenvolver outros segmentos. E nós estabelecemos como meta desenvolver em Porto Alegre a economia da inovação, juntar as universidades, o empresariado, o poder público, para que nós possamos evoluir para termos mais negócios voltados para a inovação. E nesse sentido se definiu, junto com todos os segmentos envolvidos, que o 4º Distrito vai ser o nosso grande exemplo de inovação na cidade. Nós queremos nos próximos anos, até 2022, fazer do 4º Distrito um distrito de inovação, um laboratório vivo, onde todas as experiências inovadoras para melhorar a vida da cidade sejam lá implantadas, para que elas possam ser testadas, e se elas forem bem-sucedidas, nós podemos implantar na cidade inteira. Imagina, por exemplo, o carro sem motorista. O ano que vem já vai estar em circuito comercial. O carro sem motorista, produzido por várias grandes empresas no mundo, com montadoras já se preparando para lançá-lo. Onde é que nós vamos testar o carro sem motorista? Não podemos testar imediatamente em toda a cidade. Vamos testar no 4º Distrito. O 4º Distrito vai se preparar para ser um laboratório onde nós vamos testar o carro sem motorista. Se ele funcionar bem lá, nós podemos ir expandindo ele para o resto da cidade. Então, nós estamos nos preparando para um futuro que está vindo aí, mas não é daqui 10 anos, é amanhã. Aliás, já é hoje. Então, é essa visão que a resiliência está trazendo para Porto Alegre. Um olhar mais prospectivo para nos prepararmos e tomarmos as medidas necessárias para estarmos à altura desses desafios que esse novo tempo está exigindo de nós. O maior desafio é que vai ser a comunicação. Vamos aqui, ó. Não, o senhor sabe do que eu estou falando. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe Guaíba. Que mundo, que lindo, que mundo cor-de-rosa. Ele acha que traficante pensa em resiliência, guerra de traficantes e morte inocente não tem resiliência. Discurso, aí diz que é demagógico. Eu não gosto muito da palavra, até li aqui porque estava na corrida. Manda ele aqui pro Rubem Berta morar aqui, é o Leandro de Porto Alegre. Aqui tá horrível a coisa. É verdade. Mas eu posso dizer para esses ouvintes muito atentos que nós continuar achando que vamos destruir o tráfico de drogas através da guerra contra o tráfico, nós vamos só aumentar a violência, porque o tráfico também tem armas, o tráfico também tem dinheiro, o tráfico também tem condições de responder a essa guerra. E no mundo inteiro, quando se tentou destruir o tráfico pela guerra ao tráfico, nós só aumentamos a violência, aumentamos mais ainda o tráfico nas nossas cidades. Medellín é um exemplo vivo. Eu gostaria de poder ter mais tempo para falar do que fez Medellín, mas Medellín fez um plano pensando a melhoria da cidade para os próximos 15 anos. E daí tomaram uma série de medidas, entre elas uma nova relação com os traficantes, porque não adianta. Nós temos que poder estabelecer condições para que os traficantes não continuem matando. Nós estamos perdendo vidas de jovens todos os dias nas nossas vidas porque os traficantes estão matando uns aos outros. A polícia, para poder enfrentar o problema, também tem que matar. Ora, esse não é o caminho. Eu insisto em dizer, se nós seguirmos nesse caminho, a violência vai crescer, o tráfico vai aumentar e nós vamos só estar contabilizando mais sofrimento e mais dor pela perda de jovens em plena juventude, às vezes em plena adolescência, Felipe. Então, acho que o exemplo de Medellín, que chegou ao fundo do poço com o narcotráfico, com Pablo Escobar, né? Ele é um exemplo de como nós temos que enfrentar o problema sem partir para a morte, porque a morte é um desastre, ela só leva a mais sofrimento e mais dor. Nós temos que desenvolver uma cultura da vida, da paz, e aí nós vamos amanhã apresentar uma série de propostas de como podemos mudar essa agenda. Essa agenda tem que ser uma agenda de vida, de construção, e não uma agenda de morte e destruição.
Certo. Tem financiamento para esse projeto? Porque esse é um estudo da Fundação Rockefeller, né? Isso. A Fundação Rockefeller está nos apoiando tecnicamente e nós temos 2 contratados, um doutorando em engenharia de riscos da URGS e um especialista em organização comunitária, teve uma grande experiência em ONGs e que também foi contratado diretamente pela Fundação para nos ajudar. Também temos uma consultoria da Accenture, uma consultora internacional, que está nos ajudando no planejamento estratégico. Mas temos também a Prefeitura envolvida nisso, temos as 2 grandes universidades, a URGS e a PUC, totalmente comprometidas, temos também contribuições da Unicinos, da Uniriter, temos a iniciativa privada, a Celulose Rio-Grandense se apoiou desde o primeiro momento, o Dr. Jorge Gerdau, o João Freire da Braskem, a Federação, através do Carlos Birdman e do Schwartzman, ou seja, temos lideranças empresariais também junto do projeto, temos também as comunidades locais, Felipe, 17 regiões do orçamento participativo estão participando ativamente da construção do projeto. Enfim, a ideia é unir todos os segmentos da cidade para trabalhar por uma cidade melhor. É o mundo onde nós vivemos, é a cidade. Se nós não cuidarmos bem dele, daqui a pouco nós estamos aqui criando quase uma situação inviável para vivermos nele. Vamos tentar melhorar o mundo a partir da nossa cidade. Se nós fizermos isso, nós estamos dando a nossa contribuição para o mundo ser melhor. Resiliência é um olhar positivo de construção de uma cidade e de um ambiente melhor, onde todos possam viver com paz, com segurança e tendo oportunidades de desenvolver as suas próprias capacidades. Rapidinho aqui, não precisa ser muito rápido, mas também não se estenda muito, por favor. Eu vou ler 3 aqui, que é só pau aqui, tá? Vamos lá. Felipe, tira o tubo. Aí ele coloca esse candidato, o senhor não é candidato a nada, né? Quero fazer acordo com o traficante. Não. Nossa, que horror, diz o Antônio Duarte. Que piada de mau gosto. Carro sem motorista realmente é importante, vai resolver todos os problemas de Porto Alegre. Descobriram a América, Emílio de Tapes. Negociar com os traficantes, o Brizola já tentou, diz o Pedro Ferrapontoff. Pois olha, Pedro, eu não sou especialista na área, mas os especialistas que nós temos ouvido de várias partes do mundo dizem que sim, é preciso também sentar com os traficantes. Por incrível que possa parecer, eu talvez esteja dizendo uma coisa que muitas pessoas não vão compreender, mas eu me atrevo a desafiar aqueles que acham que está errado. Vão a Medellín, falem com as forças policiais de Medellín. Lá a vida passou a ser um bem sagrado. E o pacto que foi feito com todos os grupos que inclusive mexem com droga é o seguinte: qualquer coisa menos comprometer a vida. Não pode haver mais morte por causa do tráfico. Olha que coisa fantástica. A morte foi eliminada da prática dos grupos que traficam, porque a morte está destruindo um monte de gente. Lá destruía mais de 400 pessoas por ano na cidade de Medellín eram mortas por causa do tráfico. Cada 100 mil pessoas. Aqui nós estamos indo por um caminho muito grave. Nós estamos perdendo vidas todos os dias. Então tem que sim haver uma inteligência policial capaz de evitar que a morte seja uma prática do tráfico de drogas. Nós temos que extirpar. A vida tem que ter um valor absoluto e tem que haver esse pacto, porque se não for assim, nós vamos continuar na guerra, e na guerra nós vamos ter mais mortes e mortes, e não só mortes de pessoas ligadas ao tráfico, morte de policiais, morte de crianças que recebem tiros porque as balas, elas foram a caminhos que acabaram atingindo pessoas comuns, pessoas que não têm nada a ver com o problema. Nós estamos vivendo isso já em Porto Alegre. E se nós não formos capazes de mudar essa agenda, Felipe, nós vamos ter mais e mais mortes que nós vamos sofrer a dor delas, dos familiares e todos que estão envolvidos. Bom, a primeira missão, acho,
a gente tentou aqui de alguma forma, a primeira missão vai ser comunicação mesmo, tá? São muitas críticas aqui, a forma, talvez até dos exemplos, olha, mas eu acho que a primeira questão é... Vamos fazer um debate mais amplo. Eu gostaria, se pudesse, Felipe, tu é uma pessoa que tem toda uma história de pautar questões importantes. Vamos fazer um debate mais amplo, vamos ter mais tempo para isso, porque é uma mudança de paradigma. Nós temos que compreender que do jeito que nós estamos fazendo as coisas, nós estamos indo mal, nós estamos só colhendo derrotas, nós não temos sido capazes de enfrentar o problema. E quando acontece isso, é preciso repensar tudo, para ver onde é que nós estamos acertando, mas também onde é que nós estamos errando. Amanhã é aberto o evento? Amanhã é aberto, público, no mezanino da usina do gasômetro, com início às 9 horas da manhã, aberto para todos os interessados que quiserem. Lá nós vamos mostrar o que nós estamos fazendo, vamos distribuir um documento que vai dar todo o detalhamento das propostas, e as propostas elas têm responsáveis, elas têm as fontes de recursos, elas têm todos os detalhes para se tornar propostas viáveis. Algumas já estão acontecendo e outras novas vão acontecer. Portanto, amanhã, 9 da manhã, nesta quarta-feira, 9 da manhã, na usina do gasômetro, primeira estratégia de resiliência de Porto Alegre e de uma cidade latino-americana, né? Porto Alegre e Rio de Janeiro. É a primeira da América Latina que lança a sua estratégia. E só Porto Alegre e Rio de Janeiro que foram selecionados em nível de Brasil, né? É verdade. Tá certo. Quero agradecer ao senhor aí. Se prepare, viu? Felipe. Se prepare. Coisa boa. Ótimo. Esse debate é essencial, viu? Gostaria muito de poder ter mais tempo para nós poder avançar nele. Vamos ter outras oportunidades. Com certeza, se prepare porque olha, aqui foi só pau aqui, até vou ler uns depois aqui, mais uns aqui. Um abraço. Um abraço, querido. Tchau. Secretário de Governança César Busato aqui.